Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados vocês que creem na Palavra de Deus. E crer não é apenas acreditar que aquilo é verdade. Crer é a pessoa se lançar, se entregar, praticar, exercitar o que está escrito na Palavra de Deus. Por isso Jesus disse, ide por todo o mundo, ele disse para os seus discípulos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quer dizer, não basta a pessoa acreditar, ela tem que crer, ela tem que obedecer, ela tem que se entregar, ela tem que se render para que então ela possa receber de Deus aquilo que Ele tem preparado para ela. Aliás, é importante você que é uma pessoa fiel a Deus, talvez esteja até afastada, né, da igreja, da sua denominação, você esteja um tanto afastada da sua fé. Mas quanto mais tempo você fica afastado da sua fé, mais fria você vai ficando. Por quê? Porque você deixa de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é que traz a fé para a gente. A palavra de Deus é pelo ouvir a palavra de Deus é que a fé cresce, desenvolve, nasce, cresce, desenvolve. Então, a pessoa tem, por obrigação, ouvir e colocar em prática aquilo que ouve ou que ouviu. A palavra de Deus. E a verdade é, minha amiga e meu amigo, que Deus quer salvar todos. Deus quer salvar todos. Ele quer mudar a sua vida, mudar a vida de todos. Mas infelizmente, nem todos aceitam, nem todos acreditam nele ou creem na palavra dele. Nem todos se entregam à palavra dele, na obediência. Jesus, uma ocasião, disse, aquele que obedece à minha palavra é o que me ama. O que me ama não é aquele que diz eu te amo, mas aquele que obedece à minha palavra. Então, o segredo da fé, um dos segredos da fé é esse, você praticar aquilo que você diz que crê. Porque se você não praticar aquilo que você diz que crê, então de nada adianta a sua fé. É a mesma coisa que o amor. Veja se não é assim. A pessoa diz que ama, mas ela não quer se casar com você, ela não quer compromisso com você. Ela fica com você, ela quer ficar com você, mas não quer compromisso para toda a vida, então isso não é amor, isso é um sentimento vazio e enganoso do coração, porque o amor verdadeiro, ele se entrega e assume aquela entrega. Então, esse é o amor verdadeiro. Então, quando a pessoa diz que ama, mas não
assume aquele amor com a outra pessoa e vice-versa, né? Quando não há um assumir do amor de um para com o outro e casarem-se e ficarem para sempre juntos, então não há amor. A mesma coisa é a fé. Muitas pessoas dizem, eu creio em Deus. O que adianta você crer em Deus e não obedecer à voz dele? O que adianta você crer em Deus e não obedecer à palavra dele? Não adianta nada. É a mesma coisa que você não crê. É melhor até nem crer. É melhor até ser ateu do que dizer que crê, mas não obedecer. Porque o que vale é a pessoa, a prática daquilo que ela diz que crê. Isso se chama fé. Fé exige ação, atitude. Fé exige ação. E a ação de praticar aquilo que se crê. Por isso que Deus sofre. Ele sofre porque vê tantas pessoas dizendo que crê nele, mas não obedece a sua palavra. Olha só o texto que nós escolhemos para você que está sofrendo, que está afastado, você que está afastada da fé. Olha só o que Deus fala. Presta atenção. Porque assim diz o alto, eu sublime, quer dizer, o Senhor. Assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito. Quer dizer, num alto e santo lugar habito, como também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos, dos humildes. Então, não basta a pessoa dizer, eu creio, eu acredito, mas se ela não esboça uma atitude de fé, em obediência a essa palavra, a palavra de Deus, se ela não se entrega, não adianta Deus habitar junto com ela, não adianta Deus estar aí. A Bíblia fala que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode todas as coisas, ele está em todos os lugares, ele conhece tudo, ele sabe da sua vida. Inclusive, ele está aí junto com você nesse momento. Está aí junto com você. Mas o que adianta ele estar aí junto de você e você não quiser entregar a sua vida para ele? Não adianta nada. Não adianta nada. Eu sei que Deus está aqui, mas se eu não quiser me entregar para ele, de nada adianta. Então, minha amiga, o milagre da vida nova, o milagre de que Deus faz novas todas as coisas, e Ele quer fazer novas todas as coisas na sua vida, o milagre está num casamento, numa aliança entre Deus e você, entre você e Deus. Ele faz a parte dele, mas você também tem que fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, não adianta nada ele estar aí junto de si, assistindo o seu sofrimento, mas ele não pode fazer nada porque você não o invoca, não se entrega, não se rende para ele, não se torna humilde, não se humilha diante dele. Então ele não pode fazer nada. Ele vai permitindo que você sofra, e ele também sofre. Ele sofre porque ele pode te ajudar, ele quer mudar essa situação, mas ele só pode interferir na sua vida com a sua devida autorização, permissão. É o que Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei. Eu cearei com ele. Imagina você, o Senhor Jesus cear com você aí agora, nesse momento? Pois bem, minha amiga e meu amigo,
Deus quer fazer isso e muito mais na sua vida. Você não tem ideia do que Ele quer fazer na sua vida. Nós vamos assistir um testemunho agora diferente. O nome da jovem é Felicidade. O nome dela já diz Felicidade. E o testemunho dela é extraordinário, porque normalmente quando a pessoa recebe o Espírito Santo, então ela começa a tomar posse, começa a conquistar mundos e fundos. Mas o caso da Felicidade é diferente. Depois que ela recebeu o Espírito Santo, ela foi imediatamente levada para o deserto, igual Jesus. E você imagina o que ela passou no deserto. É o que ela vai contar agora. Vamos assistir. Olá, meu nome é Happiness, eu tenho 24 anos e eu fiquei afastada da Igreja Universal por 1 ano. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Eu vim de uma família destruída, quebrada totalmente. Dentro de casa havia muitas brigas e eu lembro que foram realmente poucas as vezes que tinha paz dentro de casa. Aos meus 8, 9 anos de idade, eu fui abusada pelo meu irmão mais velho. Ele abusou de mim e a minha irmã ao mesmo tempo. Ao longo dos anos, como eu fui crescendo, cresceu também um vazio dentro de mim. Hoje eu sei que realmente foi uma depressão enorme, mas eu comecei a fazer coisas para poder preencher aquele vazio. Quando eu me tornei 13, 14 anos de idade, eu comecei a usar roupas mais apertadas, eu comecei a me envolver com umas amizades, também eu comecei a ir nas baladas, nas festas, eu fui convidado até a beber, me oferecendo bebidas. Eu comecei a me envolver com rapazes também. E tudo isso, todas essas coisas eu fazia para poder preencher o vazio que eu sentia todos os dias. E foi nesse tempo que a minha mãe foi convidada a vir até a Igreja Universal. Ela recebeu um convite e trouxe todo mundo. Quando eu entrei na igreja, eu pensei que ia ser mais uma para colocar na lista, para ser sincera. Que a gente ia em várias igrejas, né? Só que essa igreja foi diferente. E eu vi o pastor falando do Espírito Santo, e ele falava que só o Espírito Santo pode preencher o vazio que uma pessoa pode ter. E naquele dia eu falei, realmente eu preciso desse Espírito Santo. Se ele pode preencher esse vazio que eu carrego tanto tempo, eu quero ele. Ali foi que eu parti e decidi realmente me lançar de vez. Eu comecei a ir mais na igreja, comecei a ler a Bíblia. E eu também parei de ir nas festas, nas baladas, eu parei de usar roupas curtas, apertadas. Tudo que eu fazia para poder preencher o vazio, eu parei completamente, foi uma mudança radical. Um domingo de manhã, durante a reunião, estava na hora da busca, o pastor chamou todo mundo para ir na frente, né, no altar. Aí eu fui e algo dentro de mim falou, hoje é o dia. Eu vou receber o Espírito Santo hoje, nessa busca. E eu lá buscando com todas as minhas forças e realmente naquele dia de manhã desceu o Espírito Santo sobre mim. Depois que ele desceu, eu queria sair falando para todo mundo. Nasceu dentro de mim um desejo de ganhar almas, realmente. Eu passei a ver as pessoas na rua, na escola, diferente. A visão, o meu visual mudou. Eu já não via aquela pessoa como uma pessoa só. Eu via aquela pessoa como alma. Então eu comecei a ir mais na igreja, evangelizar. Às vezes eu ia sozinha, não tinha ninguém na igreja e eu ali fora,
dando folheto, evangelizando as pessoas na rua, porque o desejo de servir a Deus foi tão grande que eu não conseguia segurar. E foi depois do recebimento do Espírito Santo que, graças a Deus, eu recebi ele, foi que piorou a situação para mim do lado da minha família. Aí que veio a parte pior, na verdade. O meu pai, ele ia na igreja, né? Mas devido a uns fake news que ele ouviu, ele saiu da igreja. Minha mãe também, todos os meus irmãos, todo mundo saiu. Só eu que permaneci na fé. Quando eu falei no início que eu fiquei um ano afastado, foi realmente por essa razão. Não foi por minha escolha própria. Eu fui obrigado a sair. O meu pai, ele me forçou, ele me tirou da igreja. E eu lembro que não demorou nem 3 minutos. Eu entrei na igreja, sentei na cadeira. Aí, 3 minutos depois, o pastor veio e falou para mim: olha, seu pai está ali fora. Ele te seguiu, né? E ele está ali fora exigindo que você saia daqui. Passou algumas semanas e eu ainda continuava contato com as pessoas na igreja. Ele descobriu, né, um dia e pegou meu celular. Naquele dia, ele colocou a mão dele no meu pescoço assim, pegou o meu celular, jogou no chão, quebrou em pedaços e também me obrigou a ir de novo em uma outra igreja. Quando eu falei de novo que eu não queria ir, ele começou a me bater de novo. Teve uma quarta-feira à noite que eu entrei no quarto dele para pedir bênção, né? Eu costume em casa. E sem falar uma palavra, ele levantou e me deu um soco aqui desse lado do meu rosto. Ficou inflamado 3 dias. Doeu, sim, fisicamente, mas dentro de mim o Espírito Santo me dava aquela certeza de que eu estava no caminho certo, de que eu estava agradando a Ele. E por isso que o diabo estava indo contra mim. Teve outra ocasião que ele entrou no meu quarto quando eu estava na escola e eu era obreira nessa época, eu era obreira. Ele entrou no meu quarto, eu não sabia. Ele tirou todas as coisas que eu tinha da igreja. Eu sei que foi o diabo dentro dele manifestado, mas ele tirou os livros que eu tinha da igreja, do Bispo Macedo, os livros da fé que eu tinha, as camisas que eu tinha dos grupos da igreja, ele tirou também. Ele tirou as minhas Bíblias, né? As minhas Bíblias, e também ele tirou o meu uniforme de obreira, né? Eu não sei se ele rasgou, se ele queimou, só sei que ele jogou tudo fora. E eu não tinha mais contato com ninguém na igreja. Eu tinha uma Bíblia escondida que eu nem conseguia usar dentro de casa. Eu tive que esconder aquela Bíblia dentro da minha escola. Mas eu não tinha mais contato. Foi ali que o Bispo Macedo começou a ter os programas do Santo Culto em seu lar, na Iode TV. Naquela época foi Iode TV, ali que ele começou a fazer as reuniões na internet. Só que eu vi ali que realmente foi o Espírito Santo cuidando de mim, que ele sempre, em cada dia que passou durante aquele 1 ano, ele sempre cuidou de mim. Sempre, né? E eu vi ali que o Espírito Santo abriu aquela porta para mim. Só que eu não entendia português. Foi mais uma luta para eu vencer naquele momento. Graças ao Espírito Santo, realmente, eu comecei a entender pouco a pouco o bispo, né? Quando ele fazia as reuniões,
eu comecei a pegar umas palavras aqui, outras ali, até que eu consegui entender a reunião toda, né? Quando era para buscar o Espírito Santo, eu comecei a buscar em português, uma coisa que eu nunca imaginava. Quando era para tomar Santa Ceia, eu tomava também dentro do meu quarto, escondida, né? Mas eu fazia aquele lugar como se fosse um altar, como se fosse a minha igreja, porque eu não podia ir na igreja. Então o Espírito Santo naqueles dias, ele me sustentava. E também ouvindo o Bispo Macedo, fortalecia a minha fé. Cada dia que passava, a minha fé ficava mais forte. E depois de um tempo, depois desse ano, quando o meu pai, o diabo, né, viu que ele não podia usar mais o meu pai contra mim, eu conseguia voltar fisicamente na igreja. Eu nunca deixei a minha fé e foi tudo por causa do Espírito Santo que estava dentro de mim. E Deus me honrou, Ele mudou a minha vida completamente. Completamente. Hoje eu sou uma mulher casada, feliz, servindo a Deus no altar com meu esposo. E eu tenho uma relação muito boa com a minha família hoje, muito boa, né? Com a minha família hoje, os meus pais, os meus irmãos, todo mundo. E eu vejo que realmente foi a mão de Deus que deixou eu passar pelo aquele deserto, porque Ele queria me usar. No meio de todos os meus irmãos, Ele me escolheu. Eu também dou graças à Igreja Universal, né? Por ter aquela porta aberta quando eu precisava. Eu dou graças também ao Bispo Macedo, porque mesmo ele não me conhecendo, ele foi usado por Deus para me salvar naqueles momentos difíceis que eu passei. E eu tenho certeza dentro de mim que com o Espírito Santo pode vir a luta que vier, eu vou vencer. Graças a Deus. Maravilha, né, de testemunho. Mas você verifica, minha amiga, você que está afastada aí, você está afastada não é porque o seu pai proibiu, sua mãe proibiu, não. Você está afastada porque você quis sair. Foi você que fez uma opção. Então você ficou afastado. E se afastou e você caiu, está caída, está prostrada, está desanimada, está perdida, desorientada. Mas verifique, eu creio que esse testemunho vai servir muito para você. Está servindo muito para você, especialmente para você que me assiste nesse momento. Essa moça, ela não entendia português. Ela aprendeu português nas mensagens, através da IUD TV. Ela aprendeu português para entender, para pegar o espírito que se passava através daquele programa. Quer dizer, ela se esforçou, ela mostrou o que queria, ela não se abateu diante do deserto que se lhe apareceu. Ela foi batizada com o Espírito Santo, teve alegria e depois veio ser batizada com fogo. O fogo para provar realmente a sua fé, para provar o seu batismo. Quer dizer, ela foi provada e aprovada. E hoje está aí dando testemunho, como testemunho para muita gente que nos assiste e que está afastada. E que diz que recebeu o Espírito Santo, mas na hora do ventinho, um pouquinho de ventinho, a pessoa acaba saindo fora. Você vê que a família toda saiu da igreja por causa do fake news, mas ela não. Por quê? Porque ela foi selada, batizada com o Espírito Santo. Quer dizer, eu entendo que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, não há lutas, não há tempestade, não há tribulação, não há perseguição, não há prisão, nem a morte pode nos separar de Deus, nem a morte. E a felicidade prova isso com o testemunho dela. Você que é obreira, você que é obreiro, tome esse exemplo para você. Verifica que a fé, e outro segredo da fé, é a perseverança. Porque mesmo diante das tempestades, a felicidade,
essa moça manteve a sua fé, manteve a sua luta e não perdeu. Por quê? Porque o Espírito Santo estava dentro dela. E é isso, minha amiga, que tem que acontecer com você. Os fake news separam, tiram da igreja, tiram, não sei, aqueles que não têm o Espírito Santo. Mas quem tem o Espírito Santo, não tem fake news que tira. Não tem fake news que mude a situação dela. Porque é o próprio Deus quem a conduz no dia a dia. Graças a Deus. E por falar em fake news, ou melhor, falar em Espírito Santo, nesta quarta-feira nós vamos ter a grande festa do Espírito Santo, a grande festa, o último dia da festa, né? Quando todos que chegarem ali no Templo de Salomão, ou em qualquer igreja universal do Reino de Deus, poderão beber um pouquinho de água, um cálice de água, que representa o Espírito Santo. Nós vamos celebrar o 5º aniversário do Templo de Salomão. E para isso, nós temos um testemunho maravilhoso que fala sobre o testemunho, sobre o recebimento do Espírito Santo, exatamente onde? Dentro do Templo de Salomão. Primeiro vamos ouvir uma chamada e logo em seguida nós vamos com o testemunho. Durante 5 anos, homens e mulheres de Deus têm sacrificado suas vidas no altar do Templo de Salomão para levar milhares de pessoas que ali chegam à libertação de suas dores, a cura interior, o ensino da fé inteligente e o principal, o batismo com o Espírito Santo. Desça agora sobre o teu povo, desça, ó poderoso de Israel, sobre todos nós, venha encher o teu povo do teu Espírito agora. E os frutos dessa árdua plantação têm surgido dia após dia nesses 5 anos. E para celebrar o 5º aniversário do Templo de Salomão, teremos uma grande festa dedicada ao Espírito Santo. O Bispo Macedo, em transmissão ao vivo, estará ministrando esse momento para todos os que têm sede e fome da presença de Deus. E no 5º ano, comereis o seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim como o reino de Deus tem colhido milhares de almas neste santo lugar, neste 5º ano, você também passará a desfrutar dessa promessa. Convide seus amigos e familiares para uma noite que certamente ficará marcada na vida de todos. Nesta quarta-feira, dia 31 de julho, às 20 horas, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Meu nome é Ramon, tenho 26 anos, sou de São Roque. Minha vida sempre teve muitas discussões dentro de casa. Eu sempre queria ter as minhas coisas, só que devido minha mãe trabalhar, ela ser mãe solteira antes dela conhecer meu padrasto, e ela não tinha condições de me dar o que eu queria. E foi nisso que eu comecei a ingressar no crime. E nisso tinha um primo meu que ele traficava lá na época, e ele tinha metade da vila que eu morava era dele. E aí eu peguei e comecei a ingressar com ele. Comecei a andar junto com ele, aí ele me dava dinheiro, daí eu via que aquele dinheiro via fácil. 14 anos eu comecei no crime. Aí nisso que eu comecei a andar com ele, ele foi preso, daí eu fiquei. Aí eu comecei a ingressar, comecei a vender droga. Aí com 16 anos eu comecei a fazer assaltos, usava droga, maconha, cocaína, lança-perfume, fumava, bebia, ia para baile, andava armado, fazia assaltos. Na verdade, eu sabia que uma hora ou outra eu ia ser preso, isso eu já sabia. E, a única coisa que eu pensava era na minha mãe. Pensava nela, pensava que ela ia sofrer quando eu fosse preso, mas eu já tinha dentro de mim que um dia eu ia ser preso. Então, devido a isso, ali a gente sempre estava preparado para tudo, né? Entre aspas, né? Porque para a morte eu não estava preparado, eu não sabia para onde que eu ia se eu morresse, entendeu? Eu só queria viver aquele momento e não queria pensar no futuro. O crime não me deu nada, só me tirou.
perdi tudo. E depois de um mês eu estava no pátio e minha mãe entrou. Aquele momento que eu vi ela entrando dentro de um presídio, tipo, foi o fundo do poço para mim. Aquilo dali, eu nunca queria ter visto aquilo. E foi a única pessoa que ajudou eu, que ficou comigo. Tinha vezes que era para ela ir visitar eu, ela mandava as amigas dela avisar eu. Fala pro Ramon que eu coloquei o dinheiro do jumbo dele e o dinheiro da passagem dele no altar. Quantas vezes ela não fez isso? Ela deixava de me visitar para colocar o dinheiro no altar por mim. Ela fazia a fogueira santa dela por mim, crendo que eu ia ter uma mudança. Quando eu saí, eu piorei. Eu virei gerente da biqueira, virei disciplina da vila que eu moro, fazia sequestro para a organização criminosa, sequestrava pessoas, e minha mãe ali, na fé, falando comigo. Eu cheguei a afrontar minha mãe e falar: mãe, eu não tenho mais jeito, a vida que eu quero é assim, e tudo que a senhora não conquistou trabalhando, eu vou dar para a senhora em um mês no crime. E ela nunca aceitou R$1 meu. E perseverando, e no altar, e eu afrontando ela. Tipo, eu não, o espírito que tinha em mim queria fazer ela desistir. Falando que eu mesmo falava que eu não tinha mais jeito, que eu ia viver daquela forma o resto da minha vida. Eu tinha 12 pessoas para me sequestrar, que era a minha missão do mês que veio. E dessas 12, eu sequestrei 4. Na 4ª pessoa que eu levei, eu coloquei dentro de mim que eu ia parar com o crime. Onde que eu cheguei no cativeiro com a vítima, com essa pessoa, e falei que eu não queria ter mais envolvimento com o crime para os rapazes que estavam ali. Onde que eles falaram que eu ia morrer junto. Aí eles pegaram, me sequestraram, eu fiquei junto com a pessoa que eu sequestrei 3 dias. No 3º dia, teve uma ligação que chegou falando: pode trazer a criança que o berço está pronto. Resumindo, a minha cova estava aberta. Eu fui no banheiro, a primeira coisa que veio na minha mente, eu fui no banheiro, dobrei meus joelhos dentro de um cativeiro e fiz uma oração para Deus, sincera. Falei para Deus que se Deus existisse mesmo e Ele tivesse um propósito na minha vida, Ele ia me tirar daquele lugar. E eu nunca mais ia usar droga, nunca mais eu ia ter envolvimento com o crime. Foi um voto que eu fiz com Deus. E coloquei Deus na parede. Falei, se Deus existisse e se a oração que a minha mãe faz por mim é verdadeira, Deus ia criar uma situação para me tirar dali, que eu ia ser testemunha dEle e ia dar minha vida 100% para Ele. Aí Deus criou uma situação. Eu fui para um outro lugar, para um outro cativeiro, onde que esse cativeiro era de 2 andares. Foi Deus. Eu consegui sair de perto deles, subir no 2º andar para mim no banheiro, eu olhei, tinha uma janela aberta. Pulei do 2º andar dessa casa que eu estava. Não sofri nenhum arranhão. Em questão de 1 hora, eu estava na minha casa. E eu estava longe de casa. Comecei a ir para a igreja. Para mim foi difícil para me largar do cigarro. Eu achava que para mim me batizar eu tinha que parar de fumar. Só que não. O batismo é uma atitude, né? Eu vi que era Deus falando aquilo para mim. Na mesma hora eu amassei o maço de cigarro que estava na minha mão cheio, joguei dentro de um rio que tinha. Eu falei, nunca mais eu uso esse cigarro na minha vida. E eu vi as pessoas na igreja que elas tinham uma felicidade que eu não tinha. Elas tinham uma alegria que eu não tinha. E eu queria ter aquela alegria delas. Queria ter a força que a minha mãe tinha. A perseverança que a minha mãe teve para mim mudar a minha vida. E eu queria ter isso comigo. Até que um dia eu fui convidado para vir ao Templo de Salomão. E quando eu entrei naquele lugar, quando eu coloquei meus pés lá, eu fiquei maravilhado, porque eu nunca tinha visto aquilo. Só de eu ter entrado ali dentro, Deus já estava falando comigo, eu já sentia a presença de Deus. Foi algo que eu achei que eu nunca ia sentir na minha vida. Aquela reunião até hoje está gravada dentro de mim, eu nunca mais esqueço. Foi onde que Deus falou comigo. Eu tive a certeza do meu batismo com o Espírito Santo. Eu tive a certeza que Deus estava comigo e que a alegria que eu sempre busquei no mundo, eu encontrei no Templo de Salomão. Buscando o Espírito Santo, Deus falou comigo. Na hora que acabou a reunião, eu saí dali e com uma vontade imensa de falar para as pessoas do meu testemunho, falar para a pessoa que existe um Deus que pode mudar a vida delas. E na mesma hora já veio na minha mente a biqueira que eu era gerente. No mesmo dia eu fui naquela biqueira, falei com os meninos, com os rapazes que estavam lá vendendo droga, que Deus mudou a minha vida e podia mudar deles. Fiz uma oração na biqueira com eles. Antes, no bairro que eu moro, eu era mal visto pela população. Eu era bem visto para quem era usuário e para quem era do crime. Mas para as pessoas da população eu era mal visto, eu era um lixo, falando a verdade. Eu era um lixo e todos olhavam comigo, esse daí não tem mais jeito, esse daí não tem futuro.
Hoje em dia é tudo transformado. A pessoa que olha para mim, ela vê que Deus é na minha vida. Vê que Deus transformou a minha vida e que se ela tiver disposição, Deus transforma a vida dela também. E nessa trajetória da fé, depois que eu recebi o Espírito Santo, tem um amigo meu que a gente cresceu junto, a gente usava droga junto, a gente bebia junto, ia para baile junto. Eu era gerente de uma biqueira, ele era gerente de outra. Depois de um tempo que eu já estava firme na igreja, eu convidei ele para vir para a igreja e ganhei a alma dele para Jesus. Eu antes era gerente do crime. Hoje em dia, para a honra e glória do meu Senhor Jesus, eu sou gerente de uma padaria, ganho meu dinheiro honesto, eu sou o orgulho da minha mãe. As lágrimas que minha mãe derramou por tristeza por mim, hoje em dia é por alegria que ela derrama e com orgulho ainda, porque ela fala que aquele Ramon morreu e nasceu um outro Ramon. O Ramon que ela sempre quis desde pequeno, nasceu com 25 anos. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, foi ter aceitado o convite para vir no templo, porque a gente... Quem nunca veio e vim disposto, eu já vim na certeza que aquele dia eu ia falar com Deus. Eu abri um jejum e vim determinado e falei, hoje Deus tem que falar comigo. Se o Deus que falou comigo dentro de um cativeiro, ele estiver lá dentro, ele vai ter que falar comigo. E ele falou e foi, até hoje ele está falando comigo. Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de agruras, eu chorava tanto. E tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desencantos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste no meu enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser. No seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença, nos seus abraços de poder. Eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser. O seu amor me surpreende.
de poder. Nesta quarta-feira, dia 31 de julho, a celebração do 5º aniversário do Templo de Salomão. Um local que se tornou um pronto-socorro espiritual, onde feridos da alma, aflitos e desesperados encontram a solução de suas dores e problemas. Quantas pessoas nesses 5 anos tiveram o privilégio de nascerem de Deus neste lugar? Por isso, neste dia, teremos uma grande festa ao Espírito Santo. Uma noite para aqueles que têm sede e desejam serem renovados e cheios da presença de Deus. O Bispo Macedo, em transmissão ao vivo, estará ministrando esse momento glorioso para o derramamento do Espírito Santo. Convide seus amigos e familiares. Este dia certamente ficará marcado na vida de todos que estiverem presentes. Celebração do 5º aniversário do Templo de Salomão. Nesta quarta-feira, às 20 horas. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada e estacionamento gratuitos. Meu nome é Sandra Mello, sou empresária, casada. E antes de chegar na Universal, no Templo de Salomão, minha vida era totalmente destruída. Eu cheguei com um diagnóstico de síndrome de ansiedade e transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. Eu tinha esse diagnóstico na psiquiatria, casamento, agressões verbais. Na época a gente era casados há 24 anos, mas não se respeitava. E eu fui convidada pelo meu esposo na inauguração. Ele falou, vamos lá no Templo de Salomão, está sendo inaugurado. A primeira coisa que eu pensei, falei, poxa, quanto que é? Quanto que é o ingresso? Ele falou, não, pelo que eu sei, não se paga nada para entrar. E foi totalmente diferente. A recepção, os levitas nos conduzindo, né? Na entrada, tudo muito organizado, né? Nós fomos muito bem recebidos, né? E foi algo assim, logo que eu entrei, algo muito grandioso. E no decorrer da reunião, a gente via que era o próprio Deus que habitava ali. E houve uma paz, algo totalmente diferente que eu nunca tinha vivenciado. E eu comecei a viver aquilo. Eu falei para mim, não, eu quero isso para mim também. E aí eu me batizei nas águas e Deus me batizou com o Espírito Santo. Isso foi no final de 2015 e a partir daí aprendemos a viver a fé inteligente. Eu fui curada da síndrome do pânico, do transtorno de ansiedade. Já fazem 3 anos que eu fui curada. Meu casamento hoje é transformado, mas hoje com inteligência, conforme foi ensinado, na luz da palavra de Deus, né? O Templo de Salomão, as reuniões, ela te traz paz. Então é aquele tempo que você vai para ter um momento com Deus. E ali você recarrega as suas energias, né? Você recebe de Deus aquilo que você está realmente precisando, porque nós vivemos nas nossas lutas do dia a dia e nós precisamos estar com a nossa vida espiritual carregada de coisas que vêm do alto, de coisas espirituais mesmo. Então ali é onde você recebe o Espírito Santo, onde você recebe o renovo, né? Onde você recebe a palavra de Deus, a direção para o teu dia a dia. E eu estou muito feliz servindo a Deus no Templo de Salomão. Algo assim que transformou a minha vida. O meu nome é Rosângela Rangel, eu trabalho na área de beleza, né? Ouvi falar muito mal da Igreja Universal e foi num momento muito difícil da minha vida. Na verdade, um momento em que eu já não queria nem mais viver. Eu queria tirar minha própria vida, estava com meu casamento destruído. E aí, o que eu ouvia falar era assim, ó, não vai na Igreja Universal, porque lá eles tiram o seu dinheiro, eles dão um papel para você, né, que você tem que assinar o seu nome, e ali você vai falar quanto você ganha. Então eles ficam procurando saber de tudo e dinheiro que eles pedem também. Eu via isso muitas vezes. Então,
por eu ouvir tudo aquilo, então eu comecei a ficar bloqueada em relação à Igreja Universal. E eu passava para as pessoas com uma convicção que eu achava ali que era verdade, nunca tinha entrado na Igreja Universal porque eu não queria. E aí, quando eu cheguei num momento da minha vida que meu esposo tinha saído de casa, tinha me largado com 2 filhas, e eu estava com depressão. E a minha mãe falava assim: minha filha, vamos procurar uma igreja para a gente ir. Eu falava: minha mãe, a gente vai. Nós vamos procurar na rua, mas a Igreja Universal não entro nela. No horário que a gente procurou, não tinha outras igrejas abertas. Só tinha a Igreja Universal. Então, quando eu me vi na porta da Igreja Universal, eu e a minha mãe, que eu olhei lá dentro, eu olhei assim, eu me lembrei de tudo que eu tinha ouvido. Aí, de repente, veio uma pessoa atender, né? Porque tem os obreiros lá na igreja, veio uma pessoa de encontro com a gente e convidou para a gente entrar. E eu entrei lá dentro da igreja de uma maneira que eu ficava observando todas as coisas. Ficava observando se eles iam pedir dinheiro, se já ia passar envelope, o que ia acontecer. Eu fiquei ali toda de uma forma que parecia que eu estava num lugar que não era uma igreja. E sim, para mim, é como se fosse um comércio. E aí eu fui só por causa da minha mãe. Eu não fui nem por causa de mim. Eu estava no fundo do poço, eu já não tinha mais saída para nada. Mas eu fui fazer companhia para ela. Aí fui. Aí naquele dia, a partir daquele dia, eu comecei a sentir algo diferente dentro de mim. Porque eu tinha depressão, eu tomava remédio controlado para dormir, eu tinha pânico, pesadelos horríveis. O meu esposo tinha me deixado sair de casa, eu tinha deixado 2 crianças. E a partir dali eu comecei a sentir diferença dentro de mim. Aí começou, não foi porque eu via eles falar da oferta, do dízimo, como todo lugar fala, como fala todos sempre, mas o que me fez me achegar até a Universal foi a mudança que foi acontecendo dentro de mim. Foi aquela transformação. E eu ainda choro hoje, sempre que eu falo porque foi muito forte, porque ninguém poderia me dar aquilo. Eu era uma pessoa atormentada. Eu desejava a morte o dia todo. Eu tinha medo da morte, mas eu desejava morrer. Então, quando eu senti aquele bem-estar, que na minha casa eu senti que eu não sentia, eu passei a dormir. Eu passei a sentir algo diferente dentro de mim. E aí a gente começou a pegar. Vamos amanhã, eu ia. Aí vamos na terça-feira, eu ia. Enquanto pessoa que nós estava indo todos os dias, a gente estava indo para a Igreja Universal. E aí eu fui liberta da depressão, eu não sentia mais desejo de suicídio, eu não estava dependendo do remédio, mesmo sem ir mais no médico, eu não estava mais dependendo daquele remédio. Eu agora estou aqui dentro dessa Igreja Universal que tem um Deus vivo e que me mostrou que não era o dinheiro que eu precisava, mas eu precisava ter vida que eu não tinha, eu precisava ter Deus dentro de mim que eu não tinha. Eu não sabia o que era Deus. Que foi lá dentro que eu descobri. Então, eu descobri assim que a Igreja Universal, o que ela prega é salvação, é vida. Ela quer dar vida através de Jesus, através do Espírito Santo. Aí Deus transformou meu casamento, trouxe meu esposo de volta. Aí nós casamos de novo, que eu casei de noiva, mesmo com a idade já totalmente, né? Aí eu casei de novo com meu esposo, fizemos festa, fizemos tudo. Hoje nós temos um novo casamento. Eu tive outro filho, que é o Samuel. Minhas 2 filhas casaram também. Mudou a minha vida financeira, né? Que eu montei. Hoje eu trabalho com a parte de casamento de noivas. Depois que você descobre o que você perdeu, o tempo que você perdeu, porque você deu ouvidos ao que as pessoas falam, mesmo sem você ir. Porque uma coisa é eu chegar, eu ver, eu comprovar aquilo dali, e outra coisa é outra pessoa falar e você não saber. Então, depois que passou, eu digo, poxa, meu Deus, quanto tempo eu perdi por ter dado ouvido às pessoas que estavam ao meu redor. Porque a maioria que fala, a gente tem que filtrar as palavras que elas falam. Quando eu procurei, mesmo sem querer, eu fui, olhei e Deus falou comigo, mudou dentro de mim. Então é a experiência entre a pessoa e Deus. Aí Ele fala e muda e transforma o ser da pessoa. Meu nome é Angelita, eu tenho 38 anos, eu vim do sul do Paraná, moro aqui em São Paulo há 22 anos. Vim de um lar onde a minha família tinha um pai muito ausente. Meu pai não morava em casa, fui criada pela minha mãe, somente pela minha mãe, que trabalhava muito.
Então a gente eu vivi em função da minha irmã mais velha. Foi ela que criou a gente, que cuidou da gente, que levava para a escola, dava comida. Eu tinha o irmão do meu pai, que bebia muito. E quando eu ia visitá-lo, ele sempre oferecia bebida. Por mais que eu fosse apenas uma criança, eu tinha 7 anos na época, mas ele fazia bebida e ele me oferecia e eu tomava. E isso foi aumentando com o passar do tempo. Eu conheci o meu esposo, namorei, casei e a bebida foi aumentando. Eu bebia mais uísque, cerveja era muito pouco, mas vodka e uísque era sempre. Era muito, muito mesmo. Tônica, rum, bebidas fortes mesmo. Muitas vezes homens não conseguiam beber a quantidade que eu bebia. Então, a partir do momento que eu não tinha bebida dentro de mim, eu era uma pessoa triste, solitária. Apesar de ser casada, eu era muito solitária, sozinha. Eu tinha aquela tristeza, aquela angústia, então eu chorava muito. Eu era agressiva, muito, muito agressiva. Eu tinha um humor ácido, eu não recebia crítica de nenhuma maneira. Nenhuma maneira. Se a pessoa me criticasse, eu já logo partia para cima dela. E quando eu saía de uma discussão assim, a minha intenção era beber. Muitas vezes eu não podia, porque ou eu estava num ambiente de trabalho, ou eu estava num ambiente onde eu não podia beber. Então, para mim, ninguém poderia me ajudar, porque eu sabia de tudo. Eu era dona da verdade, eu sempre sabia de tudo, então para que eu ia procurar ajuda se ninguém podia me ajudar? Porque, ao meu ver, ninguém podia me ajudar. Porque eu era dona da verdade, eu era dona de mim mesma. Eu era católica, não praticante, acreditava em Deus, sabia que tinha um Deus, que Jesus tinha morrido na cruz, mas eu procurava só quando eu precisava. Para mim, ele era como um amuleto, vamos falar bem assim. Ele era como se fosse um amuleto para mim. Na hora que eu precisava, eu corria atrás dele. Então, eu ia lá, eu rezava, eu pegava o rosário, né? Ia lá, fazia uma novena de 7 dias, aí eu melhorava um pouquinho, aí eu esqueci que tinha Deus. Aí, para mim, ele não existia mais. A minha mãe era da Igreja Universal, a minha irmã também era da Igreja Universal, e elas me fizeram um convite. Apesar de eu não gostar da igreja, elas sabiam que eu não gostava. Eu passava por frente da igreja, olhava a igreja, a placa da igreja, e eu falava que era lograi-vos ao Senhor com 10%. Não era a Igreja Universal do Reino de Deus, era a igreja lograi-vos ao Senhor com 10%. Tamanho ódio e a raiva que eu tinha da igreja. Mas quando eu fiquei desempregada, minha irmã me fez um convite para ir na reunião de segunda-feira. E eu falei assim, como eu não tenho nada a perder, eu vou. Eu vou para ver como é que é, eu nunca tinha entrado, nunca tinha visto. Eu entrei na igreja, na primeira vez que eu entrei nela, foi numa reunião de segunda-feira para buscar minha bênção, porque eu estava desempregada e eu precisava do emprego. Eu fui na reunião, consegui a minha bênção, eu saí de lá diferente. Na primeira reunião eu já saí diferente. Quando eu botei meus pés dentro da igreja, que eu sentei naquele banco, eu já vi que tinha alguma coisa diferente. O banco era duro da igreja e eu falava assim, eu vou voltar de novo. E voltei na quarta-feira de novo. Aí o pastor falou do Espírito Santo e começou a falar como é que era, da igreja, começou a falar de Jesus, e ali eu fui conhecendo. E ele falava que quando você recebesse o Espírito Santo, você teria rios de água vivas vertendo dentro de você. E eu lá, do jeito que eu era, toda destrampelhada, mas eu falei assim, eu quero esse rio dentro de mim, eu quero isso dentro de mim. Eu falei assim, porque se eu tenho um vazio, ele tem que ser preenchido de alguma forma. Mas o pastor sempre falava que num copo vazio, num copo sujo, o Espírito Santo não habitava. Então eu tinha consciência de que eu tinha que me limpar. Eu me limpei primeiro do vício da bebida. A primeira coisa que Deus tocou foi na minha bebida. A partir do momento que eu comecei o meu processo de libertação, eu já não tinha mais vontade de beber. Eu tinha mágoa, eu tinha raiva de muitas pessoas, muito ressentimento dentro de mim. Eu tinha uma mágoa muito grande da minha mãe. Quando eu descobri que não era Deus, que era a decisão tinha que partir de mim, eu falei, então tá bom, é de mim que tem que partir? Eu cheguei para Deus e falei, eu vou dar o perdão e o Senhor vai fazer o resto. Então, cada vez que uma pessoa vinha e me falava alguma coisa, eu lembrava que eu tinha que orar por ela. Em vez de eu xingar ela, eu ia lá e orava por ela. E foi uma maneira que eu encontrei para me libertar daquela raiva, daquela mágoa, daquele ressentimento todo que eu tinha dentro de mim. Eu cheguei para o meu esposo e falei assim, eu vou me batizar nas águas. Ele perguntou, você tem certeza disso? Eu falei, tenho. E ali eu me entreguei para Jesus.
Com 3 meses de igreja, eu me entreguei a Jesus, eu me libertei e decidi. Eu sentava na igreja e eu falava assim para Deus, Deus, se for para eu vir aqui só para esquentar o banco da igreja, nesse banco duro eu prefiro ficar na minha casa. Porque na minha casa eu tenho meu sofá quentinho, lá está quentinho e eu fico lá mesmo. Se for para eu vir aqui só para ser mais uma dentro dessa igreja, eu não quero mais vir. E foi numa campanha da justiça que eu recebi o Espírito Santo. Eu fiz a campanha da justiça numa quinta-feira e na outra semana teve o resgate, a vigília do resgate no Anhembi. E eu fui na vigília. E na hora que eu fechei os olhos, eu falei assim, Deus, fala comigo. Eu preciso do Senhor, eu quero o Senhor em mim. Ele falou assim, minha filha, eu estou contigo. E foi ali que eu tive a certeza que eu tinha o Espírito Santo. Magnífico. Foi a experiência mais marcante da minha vida. Mais marcante. Assim, é uma coisa que eu nunca na minha vida vou esquecer. Aquele momento em que eu ouvi claramente ele falar para mim que ele era comigo, que aquilo me encheu. Aquele vazio que eu tinha dentro de mim foi totalmente preenchido. Eu fui saltitante para casa. Gente, eu fui com um sorriso de orelha a orelha. Ninguém olhava para mim, era nítido. Quem olhava para mim era nítido que tinha alguma coisa diferente. Porque era uma alegria que não cabia em mim. Hoje eu não passo. Hoje eu falo assim que a laranja podre do cesto foi tirada. E hoje, o que era podre hoje se tornou um fruto são, sadio. Hoje eu passo vida para as pessoas. Hoje eu sou calma, serena, compreensiva. Aquela raiva, aquele ódio, aquela mágoa que eu tinha já não existe mais. Hoje eu tenho uma vida, uma amizade com a minha mãe, coisa que eu não tinha. Hoje eu sou amiga dela, hoje eu converso com ela. Hoje ela me escuta, eu escuto ela. A gente tem uma verdadeira amizade. Eu preciso do Espírito Santo. Eu necessito. Eu sei da necessidade que eu tenho, eu sei de onde que eu vim e para lá eu não quero mais voltar. Para mim ele é 100%. É o mais importante da minha vida, não tem outra coisa mais importante na vida para mim do que o Espírito Santo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, nós elevamos os nossos pensamentos a Ti e transportamos-nos em espírito diante da Tua presença. Nós viemos, meu Pai, em favor dessas pessoas que estão nos assistindo nesse momento e estão sofrendo, estão gemendo, cansadas de sofrer. Há pessoas que não querem mais viver. Há pessoas que querem abrir mão da própria vida para a morte e ainda assim não dão escolha para Ti, nem para si mesmos. Então eu peço que o Senhor venha tocá-las, convencê-las. Que agora mesmo, nesse instante, haja uma luz que venha irradiar dentro delas, de forma que elas venham ter certeza de que o Senhor é com elas e que elas é que não são com o Senhor. Elas é que têm que chegar para Ti, porque o Senhor já chegou até elas. Então, Espírito Santo, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, também pelos afastados, os frios, os mornos na fé. Eu te peço por essa criatura que ora comigo em o nome do Senhor Jesus Cristo e todos os que creem digam amém e graças a Deus. A quem livrei do abismo, do lugar mais longínquo da terra. Nós estamos chegando ao ponto final. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora, sempre falando sobre o Espírito da vida, que é o Espírito Santo, que é o Espírito do Senhor Jesus, que é o Espírito da ressurreição. E se você quer recebê-lo nesta quarta-feira,
nós teremos uma reunião toda especial no Templo de Salomão, celebrando o 5º aniversário da inauguração dele. Tá bom? Fique com Deus e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Eu sou contigo, não temas, nem te espantes. Eu sou teu Deus, eu sou